Sabe como às vezes uma coisa bem pequena, tipo um post na internet, pode te levar para uma história gigantesca? Pois é. Por trás de um simples convite online, a gente descobriu uma jornada de 80 anos. Uma história de heróis, de comunidade e até de uma batalha para manter a memória viva. Vamos mergulhar nisso. Olha só, foi com esse convite aqui que tudo começou. Um evento em São Paulo para comemorar o Veterans Day Brasil 2025. A ideia era celebrar os 80 anos da participação da Força Expedicionária Brasileira, a nossa FEB, na Segunda Guerra Mundial. Só que mal o convite foi publicado e a internet começou a fazer perguntas. A galera nos comentários não perdoou. Ué? Por que um nome em inglês para um evento brasileiro? E essa pergunta, que parece simples, na verdade é a chave que abre a porta para uma história muito mais profunda sobre identidade e memória. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa conhecer as pessoas por trás da homenagem. Então vamos lá. Vamos conhecer os rostos e as histórias que esse convite representa. O evento homenageia figuras notáveis. A gente está falando de heróis de verdade, como o tenente Orlando Donadil, que esteve lá na Itália em 1944 lutando contra o nazifascismo. E também é um tributo à memória de veteranos que nos deixaram há pouco tempo, como o tenente Beccari e o sargento Vespasiano. Esses dois, foram presenças constantes e incansáveis na luta pelo reconhecimento dos veteranos no Brasil. E aí, no meio disso tudo, surge um elo vivo com o passado, o Cabo Reis. Pensa só, ele serviu lá em 1958 e até hoje participa ativamente de tudo. E essa citação nos entrega duas palavras-chave que conectam toda essa gente, Grupo Bandeirante e Agroban. Mas, afinal, o que elas significam? Então, para a gente entender de vez, o Grupo Bandeirante é a unidade militar, o apelido dela com uma história de décadas. Já a AGR-UBAN, a AGR-UBAN é tipo a alma disso tudo. É a Associação de Amigos e Veteranos, fundada lá em 1999. Nasceu da vontade de rever os amigos da caserna, sabe? Para manter o pessoal da ativa e da reserva sempre conectado. É essa associação que mantém a chama da história acesa. E que história! Pois é, e para entender o peso desse legado do Grupo Bandeirante, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar 80 anos, direto para o maior conflito que o mundo já viu. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou mais de 25 mil militares para lutar ao lado dos aliados na Europa. E no meio dessa galera toda estava o Grupo Bandeirante. Naquela época, o nome era Terceiro Grupo 105 FB e eles eram literalmente a ponta de lança da artilharia brasileira. A trajetória deles na Itália foi marcada por batalhas super importantes, como Monte Castelo e Montese. Mas o momento mais simbólico, aquele de arrepiar, aconteceu na madrugada de 29 de abril de 1945. À 1h45 da manhã, eles dispararam o que viria a ser o último tiro de artilharia da FEB na guerra. Um ato que ecoa até hoje. Bom, a guerra acabou, eles voltaram vitoriosos da Itália, e aí começa um novo capítulo na história da unidade. Um capítulo que se entrelaça de um jeito muito profundo com uma cidade específica. E esse ano, 1957, é a data-chave. Foi quando o Grupo Bandeirante se estabeleceu de vez na cidade de Barueri, em São Paulo. Ali começou uma relação que ia muito além de ter um quartel na cidade, ia se tornar parte da identidade do lugar. Olha que forte essa frase, tirada de um documento oficial da Câmara Municipal. É muito revelador, né? Gerações de moradores de Barueri cresceram vendo as marchas, participando dos eventos cívicos e, para muitos, servindo na unidade. O grupo se tornou parte da própria história da cidade. Só que em 2005, essa relação tão forte foi ameaçada. Apareceu uma proposta para transferir a unidade para fora da cidade. A notícia, claro, causou uma onda de preocupação. Perder a unidade seria como perder um pedaço da própria história. E aí a gente vê o poder da comunidade. A Câmara Municipal de Barueri e a Associação de Veteranos, a AGR-UBAN, se uniram. Eles escreveram ofícios formais, argumentando que manter o grupo ali não era só uma questão militar. Era uma questão de preservar a identidade e a herança da cidade. E sabe o que aconteceu? Eles venceram. Agora, vamos ver como é que esse legado, defendido com tanta garra, é celebrado e mantido vivo hoje em dia. Lá dentro do quartel em Barueri tem um verdadeiro tesouro, o Museu da Unidade. E lá a história é palpável. Dá para ver a bandeira do Brasil que foi hasteada na Itália, lado a lado com o estandarte nazista que foi capturado. Tem uniformes, medalhas e equipamentos, como uma central telefônica de campanha que contam em silêncio as histórias dos nossos pracinhas.
Mas o mais incrível é que a história não fica só atrás do vidro. Ela é vivida. Em cerimônias, todo ano, os soldados de hoje vestem os uniformes históricos da FEB. Os cadetes guardam o busto do comandante da época. E o momento mais emocionante, o último tiro da Itália é reencenado. Um estrondo de canhão ecoa pelo pátio, um som que conecta o presente diretamente com o passado. 80 anos desde a vitória na Itália. Um legado que começou com jovens soldados num campo de batalha distante, se enraizou em uma comunidade e hoje é mantido vivo pelo orgulho dos seus veteranos e dos soldados da ativa. E tudo isso nos traz de volta ao começo. O nome Veterans Day pode ter gerado debate, mas o espírito por trás dele é claro. É honrar uma linhagem que une o Tenente Donadil em 1944, o Cabo Reis em 1958 e os jovens soldados de hoje. A pergunta que fica não é sobre o nome do evento, mas sim sobre como nós escolhemos manter essas histórias sempre vivas.